Espero apenas que não seja um checkmate. Mas de qualquer forma, o tema família nos abre perspectivas muito diversificadas, amplas, e as perspectivas de fato são múltiplas. Se nós observamos o tema família, ou a realidade família, nós vamos constatar obrigatoriamente que tudo diz respeito à experiência familiar, portanto, à experiência humana. Não há nada autenticamente humano que não passe pela realidade familiar, seja edificante, portanto tocado pela graça, como diria Paulo, ou não edificante, ferido pelo pecado. Seja pela presença ou pela ausência de alguns elementos essenciais fundamentais, nós somos marcados de uma forma determinante e decisiva na nossa experiência humana por aquilo que nós vivemos em família. E disto todos nós somos testemunhas. Todos sabemos que ao refletirmos sobre o tema família, emergem diversas perspectivas. De fato, família é um campo fértil para praticar a interdisciplinariedade, como esse simpósio se propõe a fazer, nessa inter-relação de diversos grupos de pesquisa, de distintos programas de pós-graduação da Universidade Católica de São Paulo e também diversos campos de pesquisa e epistemológicos. Nós devemos lembrar que família não é monopólio de nenhum campo científico. Isso nos dá uma certa humildade, ou nos coloca, nos impõe uma atitude de humildade. Por outro lado, nós podemos também afirmar que o tema família não é monopólio de nenhuma tradição religiosa, por mais que se tenha uma autocompreensão de universalidade como nós cristãos. Portanto, a reflexão sobre a família não é um monopólio nem um patrimônio exclusivo do cristianismo, nem do judaísmo, do islamismo, que são reconhecidas como religiões monoteístas, e nem das tradições afro-brasileiras ou budistas, ou seja, qual for a outra tradição religiosa que quisermos levar em conta. Na verdade, a família é um patrimônio da humanidade, ou, se alguém desejar, a humanidade é patrimônio da família. Isso não significa que as tradições religiosas, a partir da sua própria compreensão teológica, antropológica, não tenham nada a dizer. Exatamente por ser um patrimônio da humanidade, nós cristãos também temos algo a dizer, algo a anunciar a partir de nossa fé em Cristo morto e ressuscitado, refletindo sobre nossa vivência, sobre nossos acertos e sobre os nossos desacertos. Hoje, nossa geração cristã é, de fato, continuamente desafiada a perseverar no caminho do discipulado missionário do Evangelho, testemunhando a beleza da nossa compreensão familiar e, ao mesmo tempo, sendo testemunhas da misericórdia de Cristo, principalmente junto às famílias feridas e machucadas, como nos pede insistentemente o Papa Francisco. A herança paulina na perspectiva familiar. Ao ouvir o título desta minha palestra, a teologia paulina sobre o matrimônio, nos vem à mente muitas perguntas. Primeiro, teria Paulo de Tarso escrito um tratado teológico sobre matrimônio? Segundo, teria sido do interesse pastoral e catequético do apóstolo dos gentios a questão da família? Como todos nós sabemos, o conjunto dos escritos deixados pelo apóstolo, comumente denominado Corpus Paulino, não pode ser definido como um tratado teológico, nem de cristologia ou pneumatologia, nem de eclesiologia ou sacramentologia, e muito menos como um tratado de teologia moral no campo do matrimônio e da família. Mas, então, o que podemos encontrar nos escritos paulinos sobre o tema proposto neste simpósio? Se nós nos detivermos pura e exclusivamente nos escritos proto-paulinos ou nas cartas autenticamente paulinas, nós podemos dizer que absolutamente nada. Então, como minha palestra.
Devemos notar que a temática mais direta à instituição familiar está presente nas cartas deuteropaulinas, portanto Efésios e Colossenses, nos chamados códigos de moral familiar ou simplesmente códigos familiares. Quais são esses códigos? Colossenses 3, 18 a 4:1, Efésios 5, 21 a 6:9 e uma carta não paulina, não de tradição paulina, 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mas para analisar, eu fiquei me debatendo, né, o que eu fazia aqui. Se eu optava por uma teologia paulina ou se eu optava por fazer exegese de um texto. E obviamente a minha tentação e a minha inclinação era para a segunda opção, porque eu navegaria com mais facilidade, pelo fato de eu ser simplesmente um professor que analisa textos da Sagrada Escritura. Porém, o simpósio me exigia algo que fosse além simplesmente da exegese. Portanto, optei por arriscar uma teologia. Porém, como o próprio Papa Francisco insiste, os teólogos, para analisarmos e apresentarmos um discurso teológico, é preciso que nós tenhamos muito presente o contexto e o ambiente cultural onde surge uma experiência humana que depois é teologizada. Portanto, falar dos códigos familiares nas cartas deuteropaulinas é impossível de ser feito sem ter presente o contexto cultural judaico e greco-romano. É a primeira parte da minha fala, começa aqui. O ambiente judaico. No Antigo Testamento, a união do casal humano é compreendida como parte da ordem da criação. Portanto, união de casal humano é expressão criacional, é expressão da criação. A união matrimonial é expressão da bondade divina, que chama a participar de sua vida divina. A vocação do amor conjugal e o dever de construir uma família são elementos essenciais que configuram a realidade da união entre o homem e a mulher. Assim entende o livro do Gênesis. A família judaica, que emerge das Sagradas Escrituras, é patriarcal, queiramos ou não. Portanto, todos estavam submetidos à autoridade do patriarca. Apesar da inferioridade social da mulher em relação ao homem na vida judaica, a mulher merece toda a consideração como noiva e esposa. Deve-se lembrar que o homem que desejava se casar com uma mulher devia se submeter a todas as exigências do pai da noiva. Em certo sentido, podemos afirmar, era um contrato entre homens, no qual a mulher não possuía protagonismo algum. A compreensão judaica de família é extensiva ao clã, parentes próximos, esposa, filhos, avós, alargados no sentido de primos, tios, cunhados. Também a família judaica se alargava aos servos, às servas, aos filhos dos servos e às filhas das servas. Havia todo tipo de parentescos, fosse consanguíneo ou por assimilação matrimonial. Portanto, a família judaica é patriarcal e extensiva ao clã. Entre os bens familiares na cultura judaica predomina o dos filhos. A fecundidade da mulher era apreciada. Portanto, a infertilidade da vida de um casal, leia-se, da mulher, porque a mulher era sempre a culpada pela fertilidade, ou infertilidade, colocava então a vida da mulher em perigo. Era um drama, causava dor e sofrimento. Portanto, havia uma percepção de bênção e maldição em relação aos filhos. Daí nós podemos entender por que no Antigo Testamento tantas mulheres que não possuíam filhos são parte integrante do plano da salvação. A influência da mulher na vida do seu esposo e da sociedade dependia diretamente do número de filhos que possuía. Isto é,
Uma mulher com muitos filhos era uma mulher judaica que seria, sem dúvida, reconhecida em todos os seus direitos na sociedade. Por outro lado, se era valorizada pelo seu trabalho doméstico, não lhe era dado o direito de participar de momentos protagonizados pelos homens, e não lhe era reconhecido sequer o testemunho no juízo. Deve-se sublinhar que numa sociedade rural ou semi-rural, o grande número de filhos garantia à família e ao clã a possibilidade de prosperidade material, sem esquecer, por outro lado, que colocava a família e o clã na perspectiva da bênção do pai Abraão, aquele a quem lhe tinha sido prometido uma descendência mais do que numerosa. A família judaica tinha suas contradições, entre aspas. Basta lembrar que se permitia uma forma moderada de poligamia. O Deuteronômio permite a bigamia simultânea. E o Deuteronômio chega a legislar sobre o direito à primogenitura no caso em que duas esposas, segundo o Deuteronômio, uma mais amada e outra menos amada, Deuteronômio 21, 15 e 17, se essas duas mulheres, a mais amada e a menos amada, tivessem dado filhos ao mesmo marido, o livro do Deuteronômio se preocupa em legislar a respeito da primogenitura entre esses filhos, o que de fato atingia diretamente as mulheres envolvidas. A questão do adultério, por outro lado, sempre foi muito grave em Israel. O adultério está incluído no Decálogo, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. É impossível falar sobre família numa tradição judaico-cristã e deixar de lado a grande ferida que é considerada, segundo a revelação, o adultério na vivência familiar. A lei judaica parte do princípio de que a união matrimonial é sagrada e deve ser respeitada por ambas as partes. Quanto ao divórcio, deve-se notar que a legislação surge num contexto em que a mulher precisava de um amparo diante da faculdade que o marido possuía de despedi-la. Segundo a lei, o marido podia repudiar sua mulher quando encontrava nela alguma coisa desagradável, mas devia fazê-lo mediante uma ata de repúdio, com a qual declarava definitiva a separação, de forma que a mulher ficava livre para se casar novamente e não podia, em hipótese alguma, retornar ao seu primeiro marido. Neste caso, as interpretações que os doutores judaicos faziam no início da era cristã, portanto no século I da nossa era, é bastante curiosa. A interpretação sobre o adultério, sobre o divórcio. A opinião mais rígida adotada pela escola de Shammai considerava unicamente a infidelidade conjugal como o único motivo válido, como única causa possível para o divórcio. Essa era a escola de Shammai. Em contrapartida, os seguidores da escola de Hillel eram da opinião de que qualquer falta podia ser motivo de divórcio. Portanto, no judaísmo não havia consenso quanto aos critérios válidos e lícitos para conceder a uma mulher uma carta de repúdio. Sempre foi uma questão aberta no judaísmo. No ambiente greco-romano. Agora a cultura grega e depois a romana. Segundo Aristóteles, a cidade é composta de casas, e essas são formadas por senhor, escravo, marido, mulher, pais e filhos. Há textos que denunciam a violência sobre os escravos, porque o escravo era membro da família. O paradigma grego também era patriarcal, reservando espaços às mulheres que se afastavam das atividades financeiras e recreativas. As mulheres não podiam participar. Havia a possibilidade de que as mulheres exercessem algum cargo civil. Prevalecia a submissão, porém existiam sinais de emancipação na cultura grega.
dependendo do período em que nós consideramos, havia um maior campo de emancipação na sociedade para as mulheres. A cultura romana. A concepção familiar incluía pais, esposo, esposa, filhos, filhas, parentes, por consanguinidade ou por matrimônio. Escravos domésticos. Sobre os escravos domésticos, nós devemos fazer um parêntese, porque os escravos domésticos, dependendo da função que exerciam, podiam chegar a ocupar grandes responsabilidades no clã ou numa família. Poderiam chegar até a decidir sobre a vida de um homem livre. Poderiam ainda tomar decisões quanto à administração dos empréstimos e quanto a relações com dependentes ou com libertos. Na cultura romana, a família e o domus, a oikos, a casa, equivalem-se e tem uma estrutura vertical, na qual o pater familias exerce sua autoridade sobre as diversas gerações. O pater familias tem também uma série de responsabilidades sobre os demais. Em que consiste exercer a sua função de pater familias? Ele deveria ser provedor, no que se referia à alimentação, ao vestiário e à proteção. Ele deveria administrar os bens no presente para garantir um futuro à família e aos seus dependentes. Em contrapartida, os filhos e as filhas deviam obedecer o pai, mas do pai se exigia que ele fosse devoto à esposa e devoto aos seus filhos e filhas. Na sociedade romana, no período da República, a mulher casada, matrona, quase sempre aparecia ao lado do marido, podendo participar de festas, da vida pública, da administração da casa, como fiel colaboradora do marido. Porém, a mulher sempre era considerada na sociedade em vista do marido. No período imperial, de 27 a.C. a 476, as mulheres romanas que não queriam exercer funções maternas, podiam estudar processos, discutir política, sempre na presença de seus maridos. Como ocorria com as mulheres espartanas no século VII ao século III a.C. Muitas matronas gozavam de confiança dos maridos, saindo para fazer visitas e compras em armazéns. Durante a noite, elas acompanhavam seus maridos em festas, banquetes e voltavam tarde para casa. Salvo raras exceções, a mulher romana estava sempre sob o poder de um homem, do pater familia, chefe do lar, do marido ou de um tutor. De acordo com um cálculo aproximado da população do Império Romano, mais da metade das mulheres morriam antes de completar 40 anos de idade, devido às complicações durante o parto. Somava-se a isto, nas classes subalternas, escravas e plebeias pobres, que a vida exaustiva e o trabalho exaustivo que as mulheres desempenhavam levavam a óbito pelo excesso de trabalho. Bom, com todo esse contexto, greco-romano e judaico, então eu gostaria de analisar, pelo menos superficialmente, entre aspas, o código familiar de Efésios 5, 21, 6 a 9. No texto de Efésios, bom, todo mundo conhece esse texto, é famoso porque fala da submissão das mulheres aos maridos, e todo mundo se fixa nisso, por isso que rejeita o texto, mas o contexto é muito mais amplo. E esse texto de Efésios 5, 21 a 6, 9, ele tem que ser lido justamente dentro desse contexto cultural que eu acabei de apresentar, senão a gente não entende nada, Não adianta querer ler o texto de Efésios 5 com a cultura que nós temos hoje, que não tem condição, Então, a primeira coisa que a gente constata quando lê o texto de Efésios 5, 21 a 6, Paulo não questiona em momento algum o paradigma familiar cultural judaico ou greco-romano. Paulo não tem essa preocupação. Porém, ele tem uma preocupação muito interessante, que é a de apresentar uma perspectiva cristológica e, portanto, eclesiológica para a relação esponsal entre homem e mulher.
E de fato o apóstolo Paulo faz esta relação esposo-esposa como uma analogia entre a relação esponsal de Cristo e a igreja. Emerge aqui uma altíssima idealização do matrimônio. Repito, altíssima idealização do matrimônio. As exortações relativas às relações familiares, como já disse anteriormente, são chamadas de códigos familiares. Segundo as tradições e costumes antigos, nas diversas culturas, a família não corresponde somente ao esposo e esposa, aos filhos e filhas, mas também estão incluídos os escravos, as escravas, os empregados e os membros do clã. Dentro dessa perspectiva é que emerge o pequeno tratado ético-religioso de Paulo na carta aos Efésios. A carta aos Efésios foi escrita aos cristãos que viviam inseridos numa cultura greco-romana. Portanto, é preciso buscar, nesse contexto, o substrato cultural no qual se fundamenta o texto paulino. Lembrando que suas orientações e suas observações têm um fundamento cristológico, abre-se aspas ou parênteses, pneumatológico, portanto, e eclesiológico. O texto de Efésios ele pode ser dividido em 3 unidades, tendo como base os grupos distintos a que se refere. Então, Efésios 5, 22 a 33 fala de esposo e esposa. 6, 1 a 4 fala da relação pais e filhos. E 6, 5 a 9 fala da relação senhores e servos escravos. Portanto, aí nós entendemos de qual família Paulo está falando, né? Ou, perdão, os discípulos de Paulo, né? Essa carta não é de autêntica autoria do apóstolo, mas de discípulos de escola paulina. Note-se que existe um paradigma, Cristo Senhor. Para o primeiro grupo, a relação é alicerçada na analogia Cristo cabeça e igreja corpo. No segundo grupo, a relação é fundamentada em Cristo como modelo de filho obediente e pedagogo. E para o terceiro grupo, senhores escravos, a relação pode ser fundamentada em Cristo como paradigma do servo obediente e do senhorio de Cristo. A tradição paulina não se limita a apontar aos esposos cristãos seus deveres conjugais, mas exorta os esposos a inspirar seu comportamento no amor que Cristo tem por sua igreja. Esta analogia está presente no contexto eclesiológico de Efésios, no qual o autor sagrado deseja sublinhar o grande mistério que se realiza na plenitude dos tempos. Portanto, a gente corre um sério risco de ler esse código familiar de Efésios 5, 6, tirado do contexto do resto do conjunto da carta aos Efésios. A carta aos Efésios tem uma preocupação acentuadamente eclesiológica, onde apresenta a Cristo como cabeça, onde todos os membros da igreja estão submissos à cabeça que é Cristo, porque os membros constituem o seu corpo. Ler o código familiar de Efésios 5, 6 fora dessa perspectiva eclesiológica é naufragar na sua interpretação. Esse mistério que ultrapassa todo o conhecimento humano e transcende toda a compreensão natural consiste em que Cristo, sublinhe-se, morto e ressuscitado, foi constituído cabeça do universo. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Isso aparece no capítulo 1. Esse mistério foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. E aí nós temos sublinhado o aspecto pneumatológico, que a professora Clélia falou, né, da dimensão pneumatológica, que eleva e coloca o esposo, a esposa, ou os membros da família, na condição de exercer aquele ágape a qual é chamada a viver a família. Sem a ação pneumatológica, isso seria impossível. O mistério do amor infinito que se oferece, que se doa, que se entrega, e que ao mesmo tempo é acolhido, recebido e amado. Portanto, o autor sagrado, ele sublinha justamente a perspectiva do amor que se oferece, que se entrega, que se doa e que ao mesmo tempo é acolhido, recebido. O Pai, por meio do seu Cristo, segundo Efésios, reconcilia todo o gênero humano, formando um só corpo,
é a igreja, do qual Cristo é cabeça. Segundo a carta, aqueles que estão arraigados e fundados no amor são aqueles que têm a capacidade de compreender o amor que excede todo conhecimento. Efésios 3, 14 a 19. Assim, os incorporados a Cristo pelo Espírito participam de sua ressurreição e de sua graça, e são chamados concidadãos dos santos e familiares de Deus. Efésios 2, 19 e 21. Aí vocês percebem que o apóstolo está falando de uma família ampliada na perspectiva eclesiológica, obviamente com o seu centro em Cristo, na sua ação primatológica, nos membros que compõem esse corpo. Assim, nesse contexto, a carta aos Efésios dirige ao esposo e à esposa algumas exortações morais, expondo seus deveres conjugais como uma resposta coerente à luz da fé em Cristo cabeça e em seu amor redentor. O que significa isso? Que Paulo está se dirigindo aos cristãos. Depois, se a gente quer fazer uma ampliação hermenêutica disso daí, é um salto mirabolante. Quando Paulo se refere, então, o autor sagrado, se refere se dirige aos cristãos de Éfeso, ele está partindo da premissa de que a comunidade busca a coerência à luz de sua fé em Cristo como cabeça. Só que o texto diz Cristo cabeça e redentor e salvador da igreja. Portanto, existe uma dimensão soterológica. A exortação paulina baseia-se nesta verdade de fé. Cristo é cabeça de todo fiel. Cristo é cabeça de toda a igreja. Cristo é cabeça de todo o cosmos e todo o universo. Sublinha-se a compreensão de uma união matrimonial como unidade. Formam um só corpo, uma só carne. E esse texto de Gênesis 2, 24, ele é citado explicitamente pelo autor sagrado em Efésios 5, 21. Portanto, o substrato escriturístico que está fundamentando o texto de Efésios é, sem dúvida, Gênesis. E se nós tomamos só por curiosidade uma análise crítica textual desse texto de Efésios, nós vamos ver que diversos manuscritos acrescentam a esse texto de Gênesis 2, 24, o versículo de Gênesis 2, 23, que insiste sobre a unidade numa só carne entre homem, esposo e esposa. Certamente os autores, os copistas que transmitiram a carta aos Efésios, queriam que isso ficasse muito claro, e por isso acrescentam alguns versículos que não estão no texto mais próximo do original, segundo uma crítica textual. Falta 15, é isso? Tá. Tem tempo. Vou acabar antes. Então já acabou. Então pronto. A imagem escolhida para revelar a elevação da vocação matrimonial e conjugal é a entrega de Cristo pela igreja. O esposo submetido a Cristo é chamado a viver frente à sua esposa como Cristo ama a igreja. A esposa também, submetida a Cristo, é chamada a acolher este amor e a viver deste amor. Tudo isso o autor sagrado chama de mistério. E aqui daria pano para manga. A palavra mistério, ela precisaria ser muito bem estudada na carta dos Efésios. Aliás, se alguém quiser fazer um projeto de iniciação científica ou até de mestrado, estudando a perspectiva do mistério, na dimensão conjugal, esposo em Efésios, daria uma tese de mestrado maravilhosa. Porque eu fiquei quase 3 dias estudando isso aqui para escrever 3 parágrafos, e é uma coisa que não tem fim. Então, a questão do mistério nos coloca diante do infinito do Deus que está presente pelas filiações humanas. Então, aprofundar teologicamente a dimensão do mistério significa, de fato, aprofundar qual é a vontade divina na vida conjugal e matrimonial. Bom, eu paro por aqui, porque já passou o tempo. Obrigado.